Sejam bem-vindos ao podcast Filho Próspero. Aqui é um canal onde nós falamos sobre empreendedorismo, inteligência financeira e desenvolvimento pessoal à luz da palavra de Deus. E hoje, por estarmos no mês de Setembro Azul, ou no mês do Setembro Azul, mês em que se celebra a conquista da comunidade surda nos negócios, na vida. Enfim, nós temos aqui para isso três pessoas incríveis, cristãs, para nos falar dos desafios da comunidade surda na vida e nos negócios. Eu, ao ler o mini currículo das três, imaginei que nós precisamos pelo menos de 3 episódios para cada uma. 3 episódios para cada uma. Então, é claro que o espaço aqui vai ser bem limitado, o espaço de tempo, mas nós vamos ter uma conversa muito edificante, ok? Primeiro, quero apresentar a Vanessa. Vanessa é natural de Minas Gerais, reside em São Paulo desde 2013, cristã, esposa do Eduardo há 15 anos, mãe da Anitta, da Nicole e Riquelze. Falei certinho. Integrante do Ministério Sinalizando o Reino, na Primeira Igreja Batista, no Itaim Paulista. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, pós-graduada em Direito Processual do Trabalho e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito. Então, ela atua como advogada trabalhista e empresarial. Além disso, é Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, proprietária da Davi Confeitaria. Ai, ai, ai. Por isso que, só aqui daria um episódio só para Vanessa falar da história dela e do empreendedorismo dela. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E nós temos conosco aqui o privilégio de estar com a Joyce Carla. Está aqui ao meu lado. Joyce é surda, casada com o Jefferson, surdo também. Eles têm um filho de 12 anos, o Gustavo. Abração para você, Gustavo. Empreendedora, criativa. Deixa eu retomar aqui. Empreendedora criativa no segmento de papelaria e produtos personalizados. Seja muito bem-vinda, empresária Joyce Carla. Obrigada, pelo convite, agradeço. Nós que agradecemos muito, nós do Filho Próximo, estamos muito felizes com a sua presença e com a presença das nossas outras convidadas. No caso, agora vamos falar da Maria Eunice, cristã, professora de língua portuguesa e inglesa, minha colega de trabalho aí, psicopedagoga, tradutora e intérprete de Libras, casada com Isaías Bastos e mãe da Estela. Fomentadora de leitura e escrita, atua na formação de leitores e escritores, também, ou melhor, além de participar como voluntária em projetos sociais e humanitários, unindo educação, inclusão e solidariedade em sua caminhada. Seja muito bem-vinda, professora Maria Eunice. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos entrar aqui nesse assunto tão maravilhoso, tão profícuo, como eu costumo dizer, tão útil, que é o Setembro Azul. Nós escutamos muito em setembro falar sobre o Setembro Amarelo e pouco se ouve sobre o Setembro Azul. Então nós queremos dar aqui essa expressão para a comunidade surda. Eu vou direcionar então a conversa para a Joyce, para que ela explique um pouco melhor essa questão do Setembro Azul. Setembro Azul é um mês especial. O que ele representa para você ou para vocês, pessoalmente e para toda a comunidade surda? A comunidade surda é uma comunidade que sempre lutou muito, desde o passado, com muito sofrimento, muito esquecimento, abandonado, né? Então, essa comunidade lutou, porque a Libras era proibido lá no passado.
em comparação ao que acontece hoje, né? Foi um tempo de luta, hoje as lutas continuam, mas nós estamos avançando, né? Então, a comunidade está ali lutando. Começou lá na escola no INES, lá no Rio de Janeiro, por conta de um parente surdo do imperador. E desde aquele momento até antes, né, desde a Idade Média tem essa luta, mas começamos aqui assim, aqui no Brasil. Então, nem sempre teve essa. Eu soube que, não sei se no Brasil, mas teve um tempo que foi reprimida. Você falar em Libras ou tentar usar sinais, que países da Europa como eu posso dizer, forçavam os surdos, queriam, né? Não forçavam, não tinha como. Queriam forçar os surdos a falarem. Oralizarem. Como que funcionava isso? Oralizarem. Sim, eu também fui obrigada, né, a aprender a oralizar, né? A Libras era bem pouco. Depois, no ano 2000, mais ou menos, que começou a abrir as portas, né? E os surdos ficaram muito felizes de poder sinalizar, né? Porque tinha essa acessibilidade, né? Mas ainda precisou de muita luta. Até hoje tem-se muita luta para o surdo poder sinalizar. Se a gente pensar, Libras é uma língua 2002, que ela é oficial no nosso país, uma língua oficial, né? A língua própria dos surdos aqui no Brasil tem 23 anos. Para você ver, aqui no Brasil, né? Agora que eles tomaram, se apropriaram dos direitos, dos deveres também, mas dos direitos. Porque, como você falou, desde a Idade Média, a Joyce falou, Sim. desde a Idade Média, percebia como eles eram tratados, não só os surdos, os autistas também, como loucos, eram amarrados, eram jogados no rio, né? Eram levados para a morte, para o cativeiro. Não faz muito tempo que a gente conheceu surdos que ficavam dentro de casa. A Joyce explicou também, né? Alguns surdos eram jogados no fogo, né? No Também. passado, Uhum. né? E eu penso assim, que a gente percebe, né? Desde que Pode falar. começou, que eu percebi, né? Que eu não sei Uhum. se a Joyce vai concordar com isso, mas no último presidente brasileiro, né, que trouxe a figura de um intérprete ao lado dele em todos os discursos, Hum. eu percebi que isso acendeu uma luz, né? Tanto para Uhum. empresas quanto para outros canais, né? A Uhum. própria pandemia trouxe isso, né? Em que se tinha aqueles vídeos, né? Aquelas lives em que se foi procurar intérpretes. Então eu fiquei muito feliz porque eu falei, gente, o surdo está sendo visto. Perceberam que o surdo também tem o direito de ver. E hoje a gente Exato. vê em shows, né? A presença do intérprete, né? Coisas que, assim, eu não via antes, né? Era raro você ter um intérprete num show para o surdo Uhum. e hoje está cada vez mais avançando, né? Muito interessante. Abrindo até um parênteses aqui, na Justiça do Trabalho, né? Já trazendo para essa questão do surdo, né? O surdo ele tem direito a ter um intérprete numa audiência. Ele já tem que sinalizar isso, que ele tem direito a ter um intérprete, né? E, inclusive, na empresa, no próprio mercado de trabalho, também numa homologação de rescisão, né? Ter um intérprete ali para passar para ele, na língua dele, o que está acontecendo. Sim. Né? Eu já participei de rescisões em que eu perguntei para a surda: você prefere que tenha a transcrição do que está sendo falado Uhum. ou que eu sinalize para você na sua língua? O que ela respondeu? Sinalize. Sinaliza, né? Sim. Mesmo sendo uma surda oralizada que conhece o português. Uhum. Então, esse é o respeito que a Joyce falou, que o Sim. surdo está conseguindo, né? Respeitar a sua, igual ela explicou, a sua L1, que é a sua primeira língua, que é Uhum. a Libras. Então nós temos o Setembro Azul,
realmente, eu falei certo lá no começo, como uma. é, como eu coloquei aqui, deixa eu voltar. Visibilidade. É, é celebrando as conquistas da comunidade surda. É para isso que serve esse mês de conscientização e celebração. E visibilidade. Visibilidade. Legal. Porque, Sim, pode falar. porque, veja, a gente falou da Idade Média, Hum, dos surdos, todos eles, né? hum, Ficarem num canto. E hoje não, desde 1999, essa cor azul, e aí o azul, por que o azul? Porque na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? hum, O nazismo marcava todos que eram diferentes, e os surdos recebiam uma faixa azul, né, no braço, para identificar que eles possuíam uma deficiência. E a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo, do hum, Holocausto, né? Então, essa faixa azul, essa cor azul começou aí, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. hum. E a Libras, como eu falei, aqui no Brasil, 2002, nós temos 23 anos de Libras. E o azul, 1999, eu não vou lembrar o nome do professor, um professor surdo. Ele foi o primeiro a usar essa faixa para professor surdo americano. Depois, no final, eu digo o nome para vocês. Ele foi o primeiro a usar essa faixa azul para mostrar, né, para dar visibilidade e daí a origem do Setembro Azul. Começou lá na Segunda Guerra Mundial. Entendi. Eu quero abrir um parênteses aqui para mandar um abraço pro Tiago Francisco, que é o meu sócio aqui no podcast. Hoje ele não pôde vir por algumas questões lá que ele teve que resolver, mas tá tudo bem com ele, mas precisou cuidar de algumas questões, então mandar um abraço. E aí, como as irmãs, as três irmãs aqui, né, nos expressando a questão da Libras. Muitos chamam Libras de linguagem. Eu já falei isso antes de conhecer, né? Mas a Libras não é uma linguagem, certo, Joyce? Não, língua português. Então, a Libras é o quê? Então, isso é uma falta de informação, né? Precisa que fique muito bem claro o significado. Uhum, A Libras é uma língua própria da comunidade surda. É diferente certo. de linguagem. Diferente de linguagem. Exemplo, um ouvinte, né, Hum, que tem o português, tem a língua portuguesa, hum, a língua inglesa e tem a língua de sinais. língua de sinais. E uma pergunta que suponho que quem não conhece ainda se faz. A mesma aqui é Libras. E na França? Muito boa pergunta. É diferente. Por exemplo, né, aqui no Brasil, né, se fala português, então é língua brasileira. Lá nos Estados Unidos se fala inglês, então é diferente. Lá, aqui no Brasil, língua brasileira de sinais. Lá nos Estados Unidos é a ASL, que é diferente. Então, Hum, né, Na França é a língua francesa cada de sinais. país é diferente. e Cada é país tem uma língua. a Libras é bem parecida. Tem muitas coisas parecidas com a língua de sinais da França. França. Herdou. Herdou, né? Herdou. Hum, Porque foi um francês, né? A origem, né? origem. Era francês. Lá é diferente? É diferente, mas Mas tem é uma algumas língua coisas latina também. parecidas? Ah, tá. Tem. Alguns sinais sim parece, muitos não. Entendi. Por exemplo, tem alguns sinais que aqui não tinha e aí a gente pegou emprestado de lá. Legal. Agora, como vocês enxergam o avanço da inclusão de surdos no mercado de trabalho agora? Falando de trabalho, dos negócios, nos últimos anos.
eu não percebo que tá muito bom, não. Porque os surdos têm dificuldade, né, da comunicação no português, nos ouvintes, com os ouvintes, a questão da leitura também, né, é muito diferente, as palavras são, né, para o surdo é diferente. Então, o surdo precisa se esforçar muito para aprender o português e ter essa comunicação. Então, é complicado o avanço. E, de repente, agora para a professora Maria Eunice, não, não seria viável? É que viável é claro que seria, mas qual é a visão? A senhora acha que há possibilidade disso acontecer em breve ou vai demorar muito, tendo em vista que Libras é uma língua oficial, não deveria ser aprendido na escola, no ensino Sim, deveria fundamental? ser aprendido na escola desde a primeira, desde os 6 anos, desde quando eles entram na EMEI, por exemplo, Uhum. né? Próprio, adaptando, próprio. O que a gente tem nas escolas é o intérprete próprio para o surdo. Mas ontem eu conversava com os estudantes sobre isso, né? Sobre eles têm uma segunda língua que é o inglês Uhum. na, No currículo? no currículo e é uma luta para que seja implantado a Libras no currículo. Nós temos estados que isso já está começando. São Paulo ainda não, mas eu penso que não demora muito não para Ah, São Paulo rever o currículo ok. e pôr, né, Uhum. avançar com a Libra, já que, como nós sabemos, é uma língua oficial brasileira, Bacana. né? Ótimo. E Joyce, nós falamos aqui, você foi apresentada como empreendedora. Você tem lá a sua empresa. Como que surgiu? Conta pra gente como surgiu a sua paixão pela arte e como que surgiu a sua empresa. Tá, na verdade, eu estou há 4 anos, estava há 4 anos desempregadas, né? E eu gostava muito de desenhar quando era criança. Desculpa. Ok, sem problema. Aí fez curso, né? A mãe é, a pôs para fazer curso de artes. E ela começou a se encantar por pintar, por fazer recortes, desenhar, pintar e recortar. Ela não pensava no futuro, Hum, não pensava que ia usar. Ficou 4 anos desempregada, e agora? O que que eu vou fazer? Ela uhum, pensou, né? E aí surgiu a ideia. Então ela começou a vender. É porque a irmã dela faz ainda confecciona bolos, não é? E aí ela começou, né? Foi usando essa estratégia de fazer topo de bolo. Começou com a sobrinha, né? Foi divulgando no Facebook. E aí o que que aconteceu? Um ouvinte mandou uma mensagem de áudio para ela. E aí ela não conseguiu fazer o pedido, porque ela não entendeu o que a cliente queria, porque a cliente mandou áudio, né? Isso, e aí ela também não tinha materiais para fazer, porque essa pessoa procurou ela, né, de uma divulgação assim, uhum, né? E aí ela foi, né, numa loja para poder imprimir, né, e fazer esse trabalho, foi procurar os materiais e tudo mais. Então, o que aconteceu? Começou a namorar, né, ela namorando, e aí deu de presente para ela, né, a impressora. Ela ficou muito feliz, muito emocionada, era o uhum, sonho dela ter, né, aquele equipamento. Ela ficou muito feliz também pelo apoio, né, do namorado, à época namorado, né? Então, começou a pesquisar no YouTube como uhum, é que ela poderia expandir esse negócio e começar a vender esses materiais. Então, aí ela criou a loja dela, né, na casa do pai dela, e depois. E aí começou a vender, né? É, Certo. isso. Aí depois começou a aparecer esses clientes, e aí os surdos, né? Na verdade, o cliente falou com ela falou assim: eu sou surda, né? Você precisa mandar escrito para mim, para eu conseguir te entender.
começou a melhorar essa comunicação. Aí, esse ano, né, ela começou com a impressão de camisetas, né, as canecas, então, assim, vários produtos já que ela tá expandindo, né? Começou com papel e agora canecas e camisetas e tudo mais. E ela posta tudo no Instagram e vai conseguindo os clientes assim. E está expandindo. Eu Tá? achei muito bacana essa palavra, Está, expandindo. tá assim, transformando o negócio, tá só subindo. Legal, Mas legal. ela continua lutando. Ela falou, continua lutando, né? É sempre um Sim, desafio. sim. Eu vi lá na rede, Coruja. Como que é? Arroba Coruja. O arroba. Né? O nome da loja é Co- Ela mandou Eu- aí pra você. ela mandou, Isso, eu vou, o eu nome vou. Faz faz aí o merchan. Nós vamos personalizada, deixar né? aqui Que na é Fazendo descrição do merchan vídeo. aí isso. pra Aqui, ó, Coruja loja. personalizada. Isso mesmo. Papelaria personalizada. O nome é Uhum. Coruja personalizada. Já tô seguindo lá, viu, Joyce? Ah, sim. Já estou seguindo. E, pô, muito bacana. Existem, eu sei, mas é fácil na comunidade surda, dentro da comunidade surda, encontrar empresários ou por conta dos desafios, eles acabam optando pelo CLT. Em que proporção, né? Que proporção, isso, irmã Maria, obrigado. Tem mais empresário que Hum, trabalha por conta própria, né? Para trabalhar em empresa, assim, não tem muitos. Mas eu penso que, assim, o surdo escolhe ser empresário, né? uhum. Porque ele é capaz de ser empresário, ele não precisa trabalhar, né, numa Sim. empresa. Uhum, Ele pode ter um negócio próprio, né? uhum. Hoje a gente tem as cotas, Mas né? você acredita que tem mais empresário ou trabalho em empresa? Mais empresário. Ela Que acredita que legal, tem mais surdos empresários. que legal. E aí, talvez entre aí numa. Algo que me chama muita atenção, porque a Joyce falou que ficou desempregada há 4 anos e ela conta que desde criança gosta de arte. Nós aqui no Filho Próspero entendemos muito que o nosso trabalho tem muito a ver com a nossa vocação. Sim, Nós cristãos, falando dos cristãos, das sim, igrejas, sim, seja evangélica, seja católica, entende que quando fala assim de vocação, sempre pensa no ministério lá dentro da igreja, ou no sim. ministério de louvor, ou no caso do Ministério dos sinalizando o Surdos. reino. E não, eu entendo que a nossa vocação de fora das portas da igreja, de fora dos É portões. para além, É né? para além. A irmã Maria disse agora há pouco: Deus me chamou para ser professora. E lá Sim, em off, ela disse em off. sim, no secular, Não sim. sei, sim. No E, secular, ou sim. seja, é uma coisa que ela gosta, ela é apaixonada. A Joyce é apaixonada pelo que faz também. Nitidamente, a Vanessa é apaixonada também pelo trabalho dela, seja no Você ministério, também. eu também. Então eu encontro muito essa questão da vocação naquilo que a gente gosta. Eu não, ou Filho Próspero, né? Ou nós aqui no Filho Próspero, nós entendemos isso. E eu vi muito disso na história da Joyce. Eu vi que era uma coisa que você gostava desde criança. Só que daí surgiu uma necessidade por conta dos 4 anos desempregada. Até parece que Deus estava falando assim, né? Ó, você. Deus estava sinalizando: olha, é isso que eu quero que você faça. Sabe? Então eu acho isso muito bacana. Às vezes nós passamos algumas dificuldades, alguns problemas, e esses problemas são Deus nos sinalizando, Para nos para superar, para né? subir. E agora você, Joyce, está expandindo a empresa. Eu gostei muito disso, desse empreendedorismo. É, E nas igrejas, a Joyce é da mesma É congregação de vocês, na membro mesma da PIB do na PIB do Itaim. Itaim. Isso mesmo. Legal. Ela participa do Ministério Sinalizando o E Reino. ela colocou no Ela currículo, tá certo. chegou junto com o esposo, que Uhum. já
muitos anos, Uhum. participa do Ministério desde a década de 90, porque o Ministério com Surdos na PIB do Itaim, ele começa lá na década de 90 com a Janete, né? Olha Janete, nossa só. querida. E aí foi um tempo mesmo de avançar, de mostrar Libras até, os surdos até nas igrejas, né? Que começou lá na Liberdade, Janete saía de Itaim, ia para a Liberdade para aprender, para ter contato com o surdo. Uhum. Aí os surdos começaram a acessar Itaim Paulista, mas tudo planejado por Deus parou. Parou em 2011. Chegaram 2 surdos na PIB de Itaim, no futebol, e o responsável pelo futebol chamou Rosana. Tem 2 meninos aqui que eles não entendem o que eu falo, e aí? Aí percebeu-se que eles eram surdos, e nós fomos fazer o quê? Eu, líder de adolescentes, e Deus fala assim para mim, vai aprender Libras. Como, Senhor? Eu vou aprender Libras? Eu, velho, como? Né? Aí fomos aprender Libras, fomos estudar, fomos nos apropriarmos da língua, da comunidade surda, e aí voltamos. Em 2011, o Ministério com Surdos, não é o Ministério de Libras, porque o Ministério com Surdos vai além da interpretação. A gente visita, a gente acompanha o hospital, a fórum, a delegacia, ao posto de saúde, faz aconselhamento, tem o discipulado, não é? Então, Joyce chegou aí nesse tempo, batizou-se no final do mês passado, não é? E tem sido uma bênção junto com os nossos outros irmãos surdos. Muito bom. E então, bom, na primeira igreja batista no Itaim, eu sei que essa inclusão é muito forte. Mas, Joyce, quando você visita outras igrejas, como que você percebe? Sempre tem um intérprete ou já teve alguma ocasião de você chegar em um lugar e não ter um intérprete? Não, às vezes não. Depende. Hum, Depende da igreja. Às vezes é. tem, né? Mas algumas igrejas não têm intérprete. Seja bem-vinda para visitar a PIB no Camargo Novo, que lá tem a intérprete, tá? A irmã Adriana, inclusive. Um abraço para ela. E a irmã Maria falou que é além da interpretação, Joyce, o Ministério com Surdos faz visitas a hospitais, delegacias. Você já participou dessas visitas? Não, ainda, Ainda não. ainda não. Ele não lembra. Ah, então, teve uma vez, né, Hum, lá na delegacia, que até nós duas, né, estávamos, ela foi, sim, junto. Ela tinha legal. esquecido desse E aí, detalhe. como foi a experiência? Eu sei. Então, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, e agora? Não tem intérprete? Meu esposo também falou, e agora? Ah, lembrei, tem a Vanessa, mandou mensagem para ela, Eu aí estava no conseguiu, mandou a acampamento. mensagem, a Vanessa foi lá e a Nossa, gente foi. conseguiu resolver. Foi Eu muito estava bom. em acampamento, o Hum, Jefferson manda mensagem. Aí mando É, mensagem para nossa amiga Vanessa, e ela prontamente aceitou ir junto legal. com vocês. Ah, eu fiz Libras para mas todos. assim, de verdade, todo lugar precisa de um intérprete, Isso, isso. né? Uhum. É muito triste você chegar num lugar e ver que não tem, né? Você não tem um atendimento de qualidade. Vai no médico, por exemplo, né? No SUS. Não tem. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever, né? E aí o médico também escreve, eu não entendo o que ele escreveu, como é que fica essa situação, né? É, Às vezes eu tenho que chamar a sogra, que é ouvinte, ou a mãe, e eu fico dependente, Uhum. né, deles. Eu não quero mais depender, eu quero ter uma acessibilidade no hospital, Uhum. né? Por exemplo, meu esposo, ele fez uma cirurgia grave, né? E não tinha intérprete.
Aí Lá no precisou chamar a hospital. sogra para ir lá para conseguir resolver, né, a situação lá no hospital. Isso de verdade, né? Já eu doente, fui passando mal e vi o Fabiano, que é um surdo, né, que tá Sim. lá no ministério também. E Hum. ele com dor não tinha um intérprete, No né? hospital. Você faz? E aí o esposo da Janete, né, Hum, que é do ministério também, e legal. tinha levado o Fabiano, ele sabe Libras, mas não tanto, né, assim. Hum, E aí ele me viu e ele falou assim: "Irmã, você tá mal?" Eu falei: "Eu tô." Ah, mas vai ter que passar agora, vem aqui me ajudar, né? Porque o Fabiano tá com dor. E aí a gente conversando, é, ele me explicando como doía e tudo hum, mais. Tava bem pálido. Aí voltamos ao médico, né? Não, no retorno. Eu falei, doutor, ele não tá bem. Ele uhum, falou que tá com tais sintomas e tais sintomas. O médico falou, ah, então. Mas ele não me falou isso. Só que como ele não falou, ou hum. ele falou e o Ele médico falou, não é, entendeu. Não é verdade? foi o que eu Então o imaginei. médico falou: não, então eu vou pedir mais exames para ele, porque essa Hum, dor agora eu vou investigar, né? Uma infecção no rim, vou pedir exames de sangue. Então, uhum, aí fomos para a parte depois de nova medicação. O enfermeiro também não sabia explicar para ele que se, olha, essa medicação que ele vai tomar, explica para ele que pode sentir um enjoo, uhum, que se ele sentir esse enjoo, me chama que eu coloco o lixo aqui perto dele. Então, isso que a Joyce está falando é nítido, né? Por uhum. exemplo, aqueles painéis com o nome da pessoa, às vezes não funciona. E o médico, o que que o médico faz quando a gente Hum. vai? Ele grita, não é Ah, sim, é verdade? verdade. Fulano, Nem né? sempre vai funcionar. Fulano. E não tá funcionando o painel. E o surdo, como é que o surdo fica? É, Esse painel tem que estar funcionando, né? Então, é exatamente isso que a Joyce está falando, essa acessibilidade uhum, nos locais, né? Supermercados, enfim, né? De fato é. Ainda no médico, aconteceu Tá, vou fazer. de socorrer uma surda e levaram a surda no, na UBS. A medicou a surda como uma cólica. hum, Na segunda-feira, fui com a surda até o hospital, fez exames, ela estava prestes a perder o rim. Não era uma gente. cólica menstrual, era uma cólica renal, Uhum, né? Então, tudo isso para dizer que precisa, né? Por exemplo, Fabiano, filho, mesmo Fabiano, o filho fez uma cirurgia e os dois, o pai e a mãe, Roberto e Fabiano, surdos, o filho ouvinte, mas menor, e fiquei com eles lá das 8 da manhã às 8 da noite, hum, porque senão, porque o hospital não tinha acessibilidade, não tinha intérprete. Eu entrei na sala de cirurgia, né, juntamente com a mãe, para pôr a mãe, explicar para a mãe o que estava acontecendo com o filho na cirurgia. Então, tem essa visibilidade, mas a gente precisa ainda de políticas públicas nesse sentido, sim. né? A Vanessa falou do presidente anterior que deu visibilidade ao intérprete, a Uhum, necessidade de ter a interpretação, de mostrar ao surdo o que estava uhum, acontecendo, não é? Acessibilidade. Mas nós estamos ainda a passos curtos em instâncias religiosas, espaços públicos, às vezes até em espaços de educação, no cinema. uhum, Então, nós ainda estamos a passos lentos, sim. passos lentos na acessibilidade do surdo, na acessibilidade dos neurodivergentes, ah, dos atípicos, né? Sim, Então, esse podcast está sendo uma luz aí para que sim. o negócio crie asas e cresça, porque se você for pensar, é direito. A Constituição é direito do cidadão, né? É direito, nós temos direitos e deveres, mas é direito de todo o Uhum, cidadão. Todo. Não está escrito lá que é só do cidadão ouvinte. É de é de todo todos. cidadão acessar
acessar a saúde, acessar a educação, acessar a política, a segurança. Então, realmente, nós vimos aqui a importância de quando eu digo nós, tá? Nossa, Eu incluo eu me incluo, aliás, a importância de aprendermos Libras, porque em qualquer situação nós podemos. Eu vi aí o médico, por conta de não conseguir conversar um com o outro, o que que o Fabiano poderia passar se Deus não tivesse colocado a irmã Vanessa lá como que naquele Deus faz, momento. né? E o mesmo caso a irmã aí esse caso que a irmã contou. Então, assim, a importância, né, de nós aprendermos Libras, que é a segunda língua É, oficial do nosso sim, país. sim. E questão de preconceitos, Joyce, como que você percebe aqui no nosso país, na nossa região, ou o ouvinte, mesmo não compreendendo, ele procura sempre incluir, de alguma forma, como ela falou, escrever, e aí tá outro ponto, porque escrever, não necessariamente o surdo escreve do mesmo jeito que o ouvinte, não é isso? Mas a questão do preconceito, há muito ainda, apesar de ter muitas conquistas, ou é bem mais leve? Tem ainda um pouco, sim, de preconceito. É, mas a informação, né? Falta informação. Exemplo, a pessoa chama, né? é, eu sou surda, eu não vou ouvir, né? Não Hum, adianta gritar, eu sou surda, né? Então a gente explica, 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 mas a pessoa às vezes não entende. Então, eu acredito sim que tem um pouco de preconceito, né? E as pessoas têm até se esforçado muito. E o que eu percebo também, além disso, é a questão do bullying, né? Ainda tem bastante bullying. hum, É, por exemplo, no YouTube, né? As pessoas fazem vídeo com Mudinho. brincadeiras, Sim. fingindo que é mudinho. A gente sente de verdade esse preconceito, né? É, porque assim, a língua, né, de sinais tem um valor essa comunicação para uhum, nós. Então, esses vídeos que eles fazem, né, no YouTube, deixa a gente muito chateado, entendo. né? Essa questão. É, e tratando-se da interpretação, questão, porque ela falou assim, às vezes a gente chega, a pessoa começa a gritar e tal. Aí eu me lembrei de aplicativos. Eu até recentemente estava com um aplicativo aqui de interpretação. Tá facilitando ou não ajuda muito? Não ajuda muito, não. Por Hum, quê? Um exemplo. Eu me esforço para aprender o português, para ter uma comunicação, né, com o ouvinte. uhum, Mas alguns surdos não, porque a L1 deles é a Libras. hum, A L2 é o português, né? Então é diferente. Mas é, a gente luta para que a Libras tenha esse valor preservado, né? uhum, E não escrever. Então, Aplicativo. o aplicativo, sabe? Que tem o desenho, palavra, interpreta, sabe? Em Libras. É próprio para o ouvinte. É esse, né? Que você uhum. perguntou? Sim. Que é próprio para o ouvinte aprender Libras. Na sua opinião, você gosta? Ela não gosta. Uhum. Porque assim, já aconteceu comigo, né? Que a pessoa pôs o bonequinho para falar comigo. Eu falei, não, eu não gosto disso, Entendi. né? Por que não, gente? Você precisa de informação, precisa saber me ajudar de outra forma, Hum, né? Aprende Libras e conversa comigo na minha língua. No ensino médio, por exemplo, no Enem, né? Que teve prova. Tinha um vídeo lá com robô para fazer a pergunta, né? Expressão, né? O robô não tem não tem expressão. expressão. E o surdo, né? Precisa da Verdade. expressão. Oi, bom dia, um robô falando comigo. Meu Hum, Deus, que é isso? Não tem Respeito. expressão, né? Entendeu?
Então, assim, não. Né? Como que eu vou mandar um robô fazer de novo a questão da comunicação para eu poder entender? Isso não é legal. Você falou de aplicativo, no WhatsApp tem um recurso que transcreve, né? Então, se você pensar que a língua portuguesa é L2 do surdo. E muitas vezes ele não entende o que está ali em português, né? Nós acabamos de passar por uma experiência, nós fomos ali tomar um café e tinha uma placa. Não deixe de comer hoje, não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. E aí a gente perguntou se ela entendeu. Não. Aí nós fizemos a interpretação em Libras para ela entender o que significava. Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. Simples para nós, né? Simples. Né? Para quê? Coma hoje. Mas ela entendeu? Aí eu fiz uma interpretação da frase, Vanessa fez outra. Ela entendeu claramente. Então, os aplicativos, eles também precisam ser mais humanizados. Sim. Precisa, porque é um ser humano que está do outro lado, não é um robô, não é? Então, porque pra gente, às vezes, é ruim falar com o robô, né, ao telefone, o que dizer um robô sem expressão fazendo Libras. E aí é importante vocês falarem que para falar em sinais, precisa haver a expressão. Não é só eu estar aqui. É todo o corpo que fala. É Na o corpo Libras, que fala. todo o corpo fala. Expressão facial, o para frente, o para trás, das mãos. Todo o corpo. Todo o corpo comunica. Não é? Não só os sinais, a datilologia. Você está falando bonito com a cara séria. Você está falando sério. Sério, rindo, como? Não combina, né? Sim. Então todo o corpo fala, né? E o robô não tem, ainda não tem. Ok. Joyce, fala pra gente, né, nos conte aí a sua experiência de conversão, como você chegou a Deus, como Deus chegou até você, porque a gente percebe na Bíblia toda a inclusão, seja de qual, seja neurodivergente, seja surdo, seja cego, Deus, ele... Teve um momento que só para eu explicar aqui, que a Vanessa tava falando no começo, e eu me emocionei, porque enquanto ela foi falando, eu fui viajando aqui, lembrando na Bíblia como Deus cuida de todos. Sim. E em todo o tempo. Tem até uma passagem que a Janete me mostrou, que tá lá, surdo. Sim. E Isaías, né? é o próprio Jesus. Sim, Aí, sim. se não me engano, o Mateus escreveu surdo, quer dizer, ele não escreveu surdo mudo, Não, escreveu que não surdo. existe. No caso, Sim. depois eu quero que vocês expliquem isso. Mas a sua conversão, porque Deus, ele é maravilhoso e ele veio para todos. E eu quero que você conte aí pra gente. No passado, né? Quando eu era criança, eu já frequentava, né, a igreja, mas eu não sabia o significado. Eu não entendi nada da Bíblia, né? Eu ficava perdida com tudo que acontecia lá. Eu via as músicas no YouTube e a música falava assim que Jesus nunca ia abandonar você, que Jesus ia sempre estar junto com você. E na música parecia que tinha um teatro, uma dança, né, lá. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei incomodada. Eu falei, gente, eu não tô entendendo o que aconteceu, né? Aí depois, de novo, no YouTube, eu tava lá em casa, né? E eu comecei a chorar. E eu não entendi, eu parei tudo que eu tava fazendo e fiquei olhando aquele vídeo, e aí eu entendi que Jesus estava, né, se mostrando ali pra mim. Glória a Deus. E aí eu procurei a Anice, né? E a gente começou essa caminhada. E aí a Anice falou, você quer se batizar? Ela falou assim, eu quero. Nossa, eu tô muito feliz. Fiquei muito emocionada. E aí me batizei. Glória a Deus. Já visto também o campo de importância de cada ministério, da música, a importância do YouTube. Nós estávamos aqui com um pastor há um tempo atrás. Na verdade, o episódio dele vai sair ainda.
Muito provavelmente esse de hoje vai sair primeiro. E ele tava falando que se a gente não usar a internet, o inimigo vai usar. E aí O nós... nosso pastor fala isso, pastor Manu fala Manu muito Mesa Barba. isso. É esse? Não, É não, outro não. Foi outro pastor, mas eu conheço pastor o Manu. Manu fala muito isso. Que Deus deu ferramentas para nós usarmos, para nós sermos instrumentos, não é? Sim. Então, é tudo de Deus. Então, assim, eu fico maravilhado. Ao ler a Bíblia, de capa a capa, a gente percebe como Deus cuida e ele tem essa questão da inclusão. Ele nunca foi um Deus excludente, sempre deu voz às mulheres, Sim. mesmo na cultura judaica, no mundo antigo, em que Sim. era totalmente reprimido a voz da mulher. Deus sempre deu voz, Deus sempre deu expressão Sim. para as mulheres, né? Sempre cuidou. E não, eu tô falando das mulheres porque era um povo excluído naquela sociedade, mas no sentido geral. Então isso me impressiona muito. Glória a Deus pela sua vida, Joyce. Glória a Deus pela vida da irmã Maria Eunice, pela vida da irmã Vanessa. Na questão escolar, como que a irmã tem visto isso? A irmã tem alunos surdos? E depois, a irmã fala sobre isso, e depois a Vanessa explica essa questão de surdo-mudo, porque muita gente ainda usa esse termo surdo-mudo. Então a irmã fala da escola e a Vanessa fala sobre a questão, esse termo surdo-mudo. Por que que não está certo falar assim? Então, eu sou da educação há 30 e quase 35 anos. Eu não trabalho com surdo. Hum, Minha formação em Libras, a pós-graduação, foi para estar no Ministério com surdos, uhum, para ser voluntária nessa área. Então, uhum, para além do Ministério, a gente atende surdos fora. Na educação, não. Na educação, eu até. Meu papel é conscientizar. Meu papel é fazer isso que você acabou de fazer. Mostrar que é direito de todos. Né? Mas a política mesmo. entendi. Colocar os estudantes nesse papel de Uhum, dar vez, dar visibilidade ao surdo, ao cadeirante, porque eu sou da acessibilidade. uhum, É, aprendi muito cedo com Jesus de que ele veio para todos, independente, homem, mulher, pobre, rico, neurodivergente. Jesus veio para todos e não entra na minha cabeça outra forma de pensar. Então, na educação, eu sou fomentadora de leitura, publisher, a Libras no contexto em que eu estou, não. Já desviei, né, a minha função hum. para interpretar provas para estudantes, porque nós não tínhamos intérpretes na rede, Ah, sim, entendeu? Meus estudantes são ouvintes entendi. no E meu dia a dia. o seu dia a dia. Essa questão desse termo surdo-mudo, Vanessa. É muito polêmica essa questão, Hum, porque até ontem eu postei, né, numa hum, outra rede, um vídeo, né, de uma intérprete falando exatamente isso, né? hum. Ser intérprete é fácil? Não, não é. Você vai várias vezes passar raiva com as pessoas falando, o surdo mudo, você que tava com surdo mudo. Gente, surdo fala, Uhum, tá? O surdo não é mudo, ele só não entendi. escuta, mas ele fala, né? Alguns surdos falam mais, porém, às vezes aqueles mais oralizados, né, que Hum, falam mesmo. hum. A voz vai ser um pouco diferente, porque a gente precisa escutar o que a gente está ouvindo, né? Mas eles Sim. aprendem, né, desde criança com a fono, a vibração aqui, né? Então vai Hum, muito pela vibração. Até para quem quiser entender, tem um filme que se chama Família Belier, uhum, que conta essa história, né, de como é uma ouvinte viver numa família surda e a menina ela canta e a mãe não escuta. Mas a mãe hum. vai a um dado momento, a mãe aceita que a filha, né, canta e ela fala: "Mãe, escuta a minha voz". E a surda põe a mão na garganta dela e fala: "Nossa, como você canta bem". E o surdo fala, tá? Então por isso que a gente Hum,
A gente se controla até porque a gente sabe que Sim, falta informação, né? falta informação. Mas é bom que as pessoas entendam, o surdo ele fala, Hum, né? Alguns surdos realmente eles não vão falar, mas é importante que assim, para que ele saiba o sinal de abelha, ele precisou fazer a hum, abelha. Porque a gente aprende no curso. Como é que o surdo sabe o sinal de abelha se ele faz assim, ó? Zzz. hum, Então ele fala, né? sim, É diferente, né? Então por isso que a gente deixa bem claro isso. O surdo fala, sim. Ele grita, hum, né? Ele consegue gritar, ele só não ouve. Então, fica aí tanto que a Joyce mencionou essa questão, né? Do mudinho e dos vídeos, a gente fica muito chateado quando a gente vê isso. imagino. Pode ter alguém, por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC e ela perdeu a voz. Essa pessoa não fala, Hum, né? Por um determinado tempo. Mas o surdo não, ele vai falar, né? entendi. Talvez os surdos mais antigos que não tiveram acesso a fono, Não exercitavam a questão exatamente, da aí, fala. mas ele não é mudo. Hum, Ele fala, uhum. né? Ele fala com as mãos, Sim, né? Ele fala no silêncio. Eu entendo por esse caminho de que ele sempre fala no silêncio. E alguns vão ter, sim, a voz. Temos professores de faculdade surdos hum, que falam e falam muito bem, entendi, né? Que sai realmente a voz. Então é isso, não tem entendi. surdo mudo, por favor. Obrigado pela informação. Mais uma vez agradeço aqui as três por esta informação, por esta aula, por este bate-papo. Vou falar agora dos nossos patrocinadores. Nós já estamos finalizando. Após apresentar os nossos patrocinadores, vou passar para a Joyce, para ela trazer uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os surdos, tá bom? Todos que estiverem aqui nos acompanhando, você deixa uma mensagem final. Gostaria de deixar aqui falar dos nossos patrocinadores, no caso a Zora, especialista em funcionários atendentes virtuais. São atendentes virtuais, você empresário, viu? Temos vários empresários aqui na mesa. Empresário que precisa ali de um atendente, de um funcionário. Esse funcionário, que é um atendente virtual, que é uma inteligência artificial. É isso mesmo. Inteligência artificial, que vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai cuidar da sua agenda, vai fazer atendimentos, vai fazer vendas para você. Olha só, vai vender bastante canecas, bastante artes, certo? E você vai pagar um valor por esse funcionário, que você não vai pagar a férias dele, porque ele não cansa, né? Você vai pagar um valor bem mais em conta do que um CLT. Então, contacte aí a Zora. Nós temos aqui na descrição o link da Zora. Temos também a loja D, onde você encontra de tudo, desde canecas, você encontra suplementos, roupas. A agência de marketing Designo, que tem cuidado de todas as nossas capas, tem cuidado de todo o visual aí do podcast Filho Próspero. Temos a ISOSEG, dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Então, também sobre a ISOSEG, você pode nos contactar no nosso direct e nós vamos direcioná-lo para a ISOSEG para que você consiga o seu desconto, aí você poder andar tranquilo com o seu carro, na onde você for, não precisar se preocupar com estacionamento. E nós temos também o curso Prosperidade com Propósito, que é um curso ministrado por mim, pelo Tiago Francisco, onde nós ensinamos a você ter o equilíbrio financeiro, o equilíbrio das suas finanças pessoais, finanças familiar e poder ainda ter dinheiro sobrando para poder investir, caso você queira investir, que é uma das formas também aí do equilíbrio financeiro. Sempre trazemos aqui a mensagem, né? Deixamos claro que o propósito desse podcast é levar a mensagem que só Jesus salva. Mais uma vez, quero mandar um abraço para o Tiago Francisco, meu sócio, e agradecer ao Vitor, o técnico que tem sempre nos apoiado aqui bastante, e agradecer vocês, irmã Vanessa, irmã Maria, irmã Joyce,
pela presença. E Joyce, deixa uma mensagem aí para quem estiver nos acompanhando nesse podcast. Fique à vontade. Então, eu quero que os ouvintes, né, uma dica, é muito importante que vocês aprendam a Libras, né, para facilitar a acessibilidade dos surdos em todos os lugares, não só na igreja, mas em todos os lugares, né. Se tem vontade, né, tem vários cursos aí que vocês podem aproveitar e aprender a Libras. Amém. Lá na PIB vocês dão curso também? Na PIB no Itaim? Tem, sim. Bacana, muito bem. Irmã, quer deixar, irmã Vanessa, alguma mensagem? Mensagem final? Não, não é, eu vou reformular, não é quer deixar. Irmã, deixe uma Deixa. mensagem final. Quero agradecer a oportunidade, né? É muito especial esse momento que a gente tem aqui, principalmente com a presença da Joyce. Eu fico muito feliz de saber, né, que mais um meio de comunicação vai trazer a visibilidade da comunidade surda, né, para o nosso país, porque é nosso povo, né? Nosso Sim, povo, é nossa língua. exato. E ainda que a gente tenha que falar que eu preciso aprender o inglês, vamos primeiro aprender a nossa língua, Uhum. né? A nossa língua. Depois a gente aprende as outras e eu acho que nós vamos caminhar. Acho, não tenho certeza. O mundo vai ser muito melhor, Sim, né? Obrigada, que Deus abençoe a todos. amém. Agora a palavra está com a irmã Maria e pode trazer aí a sua mensagem final. Gratidão por esse tempo, gratidão pelo convite. E como Joyce falou, como Vanessa falou, precisamos olhar para os nossos, apoiar os nossos. A seara é grande, faltam trabalhadores, né? Eu não sei, eu não consigo, mas se você quer, a gente já sabe, né? A Uhum. gente conhece, a gente sabe que Deus escolhe e capacita. Eu sou testemunho viva de que Deus me escolheu e me capacitou. E eu creio. Então, eu preciso de trabalhadores no ministério, nessa seara. De tradutor, de intérprete, de discípulo, de acompanhante com surdos. Então, porque as pessoas chegam para a gente e dizem, nossa, que bonito, a interpretação eu amei. No futuro eu vou aprender Libras. Aprenda já, aprenda, faça o que Deus quer que você que tá te incomodando. Porque eu tenho certeza que quando você ouve uma Joyce, ouve a Lina, ouve o Jefferson, ouve o Fernando, o Fabiano e tantos outros. Adriano, O Adriano, né? O Adriano, nosso amigo, parceiro, né? Você vai entender que eles precisam comunicar, eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam se sentir tão importantes quanto você se sente, né? Exato. Quanto você se sente. Porque respeitar a língua do outro é respeitá-lo. Exato. E eu penso assim, e eu creio, como disse Vanessa, que mais pessoas vão, a partir deste programa, vão acessar os cursos, vão contatar mais os surdos, porque surdo não é bicho. Eu tenho medo. Não, surdo é uma pessoa que tem sentimentos, que querem avançar na profissão, são empreendedores, são estudantes de faculdade. Lina está fazendo faculdade agora de pedagogia. O Adriano fez faculdade na PUC, hoje ele acessou um cargo de coordenador lá. E tantos outros surdos de sucesso e que estão aí nessa caminhada. Então, eu creio que o desafio hoje é vá. Deus quer usar você. Amém. Eu peço para que a Vanessa deixe aí suas redes, a irmã Maria também, e após a Joyce.
Então, eu tenho o meu, né? Pode falar Instagram, né? Isso. Próprio, Sim, Instagram. que é a Vanessa Rezende, e o da minha doceria, né? De Hum, delivery, que é DAVE, Confeitaria. certo. Vanessa Rezende. Isso. E a irmã, podemos encontrá-la nas redes sociais? Pode, eu tenho Legal. Instagram, tanto o da escola, Uhum. da Olha. MF, e tem o meu, que é Maria Eunice Cabral, Particular. Maria Que é o Eunice nosso. de Souza Bastos no Insta, Eunice. blá, 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 Aham, comprido, certo. né? E no Face também, porque a minha identidade é Maria Eunice, Hum, né? então tá aqui, ó. Eunice, mas é Maria Maria Eunice. Eunice, tá? Então pode. Inclusive, depois eu venho falar do livro da nossa estudante, e aí a gente dá os outros arroba. E quem precisar de canecas, de produtos de papelaria personalizado, Joyce. temos a Joyce, que você Joyce. falou, ela nos disse aí o arroba do Instagram Também no Também Facebook. e também no Face, ok? É Joyce mesmo. Isso no Face, certo? Joyce Carla. Ah, Joyce Carla no Facebook. ah, E no Instagram, Coruja Personalizada. legal, Isso. legal. Também podem nos encontrar na PIB do Itaim. Também Sim, no que é a Instagram. primeira igreja batista no Itaim Itaim Paulista. Legal. Instagram tem. Eu gosto de ir lá porque lá tem uma rima, né? É primeira igreja batista do Itaim Paulista. E tem o pastor que é rimador também, que canta rap, que é o Manu Mesa Barba. Um forte abraço aí pra ele. Então, da mesma maneira que começamos, eu não lembro, Victor, se nós começamos assim hoje, com graça e paz, mas vamos ter Ou se paz é graça, e graça é paz. graça e paz, mas também terminamos com muita gratidão pela vida de vocês. Graça e paz a todos.